Então, hoje a reunião vai ser, de certa forma, semelhante, né, com aquele último tema nosso aí do último tema do ano passado, né, que envolvia o uso de realidade virtual e de estimulação transcraniana por corrente contínua, né, mas naquela reunião a gente falou sobre dor fantasma e em sujeitos com amputados, né? E daí hoje é em sujeitos pós-AVC, já na fase crônica do AVC, né? Então, pessoas como a hemiparesia, né? Especificamente do membro superior, né? Então, não sei se é do 2021 ali o artigo, não sei se chegaram a ver lá o nível da revista, mas dentro das revistas de reabilitação é uma das principais, né? Aí, ó, o Vitor entrou. Então, vamos lá. Bom, então, para a gente começar, então ali o estudo vai comentar, e esse até é um dado, a Sabrina Antena entrou aí, mas se ela ver o vídeo aí, era mais ou menos isso que eu achei que seria interessante a gente colocar lá nas limitações lá do trabalho dela, que é justamente essa parte para ressaltar, né, que a gente fez um teste lá de membro superior, né, no trabalho dela, e ressaltar que a maior parte dos casos é de membro superior mesmo, né? Então eles colocaram assim, ó, no começo, que essa limitação funcional dos membros superiores é comum, né? Uma sequela comum do AVC, pós-AVC, no caso, e que afeta até 85% dos sujeitos, e essa limitação vai persistir de 30% a 60% dos casos, e que vão se recuperar dessa condição, vão se recuperar completamente, somente 5 a 20% dos sujeitos, né? Então, a avaliação de membro superior é muito importante, né? Nesse contexto do AVC, visto que a cada 10, um ou dois, né, vão se recuperar, né? Então, seria mais ou menos nessa faixa, né? E aí, basicamente, ele vai completar, né, essa parte dizendo que a reabilitação vai ter esse objetivo, né, de melhorar a parte funcional, ocupacional do sujeito lá, né? Bom, no entanto, não há uma intervenção que seja a melhor de todas, aquela intervenção que você vai falar assim, bom, faça isso, que essa é a melhor, né? E também não tem nenhuma que você possa dizer assim, bom, vamos padronizar aqui, que vamos fazer todo mundo desse mesmo jeito, que esse resultado vai ser bom, né? Então, basicamente é isso que essa parte da introdução vai falar, né? Que não há uma intervenção padronizada, né, para melhorar esses sujeitos, né? O que existem algumas ideias, alguns métodos, e todos eles vão ter como um objetivo, né? E essa recuperação, de proporcionar essa recuperação, e essa recuperação muitas vezes vai se dever ao fato do indivíduo responder, né? Aquela atividade, né? Então, você vai proporcionar, né, com que o sujeito realize algum tipo de tarefa, né, e ao realizar essa tarefa, ele estaria melhorando. No entanto, se a gente levar em consideração que o indivíduo pode perder completamente o movimento, né, ele perde também a capacidade de realizar um movimento ativo, né? Embora exercícios passivos, né, eles possam proporcionar algum benefício, né? Alguma questão proprioceptiva, principalmente, né? Visto que o indivíduo vai ter alguém carregando o braço dele, né? E além disso, ele pode realizar o trabalho com o membro não afetado, né? E esse trabalho exacerbado, né, no membro não afetado, poderia compensar aquele membro que ele tem, mas não funciona, e ele realizar boa parte das atividades com outro membro, né? Então, da mesma forma como um indivíduo que foi amputado, né? Só tem um braço, então ele se vira com o outro. Poderia realizar nesse sentido também, né? Então, só que ainda, né?
por mais que ele possa ter esse benefício da compensação, e por mais também que o exercício passivo ele possa proporcionar alguma melhora em relação proprioceptiva, né? Então, assim, o indivíduo não realizar o movimento e o indivíduo nem mesmo tentar realizar o movimento acaba sendo prejudicial para ele, né? Então, assim, no passivo tem alguém realizando para ele. Quando ele está compensando a tarefa com o outro, ele nem está tentando, né? Não é que ele nem conseguiu, ele nem tenta, ele já faz com o outro direto, né? E tudo isso vai acabar proporcionando ainda mais uma questão de desuso, né? Ainda vai estar prejudicando mais essa questão neural do sujeito. Então, existem algumas intervenções que tentam ir nessa direção, né? Tentar evitar o exercício passivo ou tentar evitar o uso apenas do outro membro, né? Para compensar. Né? Tentar dar movimento ou tentar dar essa representação neural, né, do movimento para o sujeito, né? Então, uma dessas opções, né, é aquilo que a gente comentou, né, em reuniões anteriores, que seria você imaginar, né, o movimento, você se concentrar e imaginar o movimento, né? Então, simplesmente o fato de você se concentrar e imaginar o movimento, isso já induz, né, o recrutamento de áreas corticais, né, que podem refletir numa melhora quando você for realizar o movimento propriamente dito. Isso a gente já comentou em reuniões anteriores, né? E isso poderia ser interessante no sujeito com AVC? Sim, mas, no entanto, o AVC propriamente dito pode também afetar essa capacidade do sujeito dele fazer essa imaginação, dele fazer essa concentração. Quer dizer, hoje o João atendeu lá a senhorinha, a Giane, o Rodrigo conhece. Então, assim, você pode até falar para ela, imagina aí o movimento, mas será que ela realmente está imaginando? A gente não consegue, porque foi afetada a fala. Será que não foi afetada também a capacidade de imaginação, de concentração, né? Então, o AVC pode afetar essa questão, né? E aí também outro método, né, que é a terapia do espelho, né, que pode proporcionar, né, alguns benefícios, né, tem uma efetividade no AVC leve, no AVC moderado, né, embora no AVC severo não tenha um resultado tão bom e não tão reprodutível. Ainda assim, esse tipo de terapia, né, ele tenta proporcionar isso, né? Então, o indivíduo, como ele vai estar olhando o outro membro realizar, mas ele vai estar olhando no espelho, é o outro membro que está realizando, mas ele está olhando no espelho e está vendo o movimento, ele pode ter essa representação neural, né, no sistema nervoso central de movimento, né? Então, ele pode ter essa ativação. No entanto, como foi comentado, esses resultados no AVC mais grave, né, no AVC mais impactado, não tem tantas evidências. E aí, o uso, né, de neuromodulação, no caso da estimulação transcraniana por corrente contínua, né, ela tem resultados bastante interessantes, principalmente no AVC crônico, né? Já no AVC mais inicial, os resultados já não são totalmente claros, né? E a gente pode imaginar também que provavelmente esses resultados provavelmente foi comparado com o Chan, né? Com você fingir que está ligado, só que no AVC ali agudo, de repente o cara teve aquela melhora mais espontânea, realizou uma outra tarefa junto e pode ter melhorado, mesmo o cara do Chan, né? Agora, já no crônico, não, no crônico a tendência é que ele não melhora, né? E aí a estimulação craniana tem os resultados mais claros, né? Ganha do Chan de uma forma mais evidente, né? Até por isso.
E aí vai comentar aqui. O uso da estimulação transcraniana com terapia do espelho já teve benefícios, né? Teve benefício também com essa questão de você concentrar, imaginar o movimento. E aí, outro método, né, mais tecnológico, digamos assim, para tentar oferecer algum benefício para os indivíduos com AVC é o uso da realidade virtual, né? Por quê? Porque o uso da realidade virtual vai permitir o indivíduo, né? E essa parte que eu marquei aqui, vou até ler o que está escrito aqui, porque é bem interessante essa parte aqui, ó. Vai ter a capacidade de permitir que os sujeitos, né, os usuários, realizem movimentos virtuais de uma forma não física, né, de uma forma real, não física, né, sem executar, né, no caso, a ação motora no mundo real, né? É interessante, né? Então, quer dizer, o teu cérebro está vendo o movimento real, mas no mundo real você não está realizando movimento nenhum, né? Então, você tem essa questão com a realidade virtual, né? Daí, completando aqui, né? Permitindo a participação dos indivíduos severamente impactados na função de membros inferiores em tarefas autodesencadeadas. Então, fechando o looping da interação e estimulação. Entendeu? Então, assim, algumas terapias, algumas formas de trabalho, você pode imaginar o movimento, mas não ter movimento nenhum. Né? A concentração. Só tem a imaginação. Né? Na terapia do espelho, até tem o movimento. Né? Tem o movimento, mas não é o movimento real. Né? Agora, já com a realidade virtual, né? Você tem a cabeça pensando no movimento, né? E você tem todos os estímulos, né? Visual, você pode ter o estímulo tátil, que é o caso desse estudo, que permite você, de uma forma completa, imaginar esse movimento, né? Então você tem o desejo de executar o movimento e você tem o movimento acontecendo, né? Que é o que a gente vai ver que aconteceu ali no estudo, né? Muitas vezes não acontece isso, por exemplo, na terapia do espelho. Por quê? Porque você está fazendo com o outro, né? Você não está tentando fazer com o teu lado paralisado, né? O lado hemiparético, né? Você está realizando, o teu cérebro está vendo o movimento, mas não teve intenção, né? Na parte de concentração, você tem a concentração, você tem a intenção, né? Mas você não tem o movimento. Na realidade virtual, você tem as duas coisas. Você tem a intenção e você tem o movimento, que é o que a gente vai ver que eles fizeram ali. O objetivo do estudo foi determinar a efetividade da combinação da estimulação transcraniana com realidade virtual no membro superior e função no membro superior, tanto função motora quanto sensorial, dos indivíduos impactados severamente com AVC crônico. Então, um estudo que levou basicamente um ano e pouquinho para ser realizado. Você vê, os caras terminaram em setembro de 2016, o estudo foi publicado lá em 2021. Você vê que trampo? Né? E a gente querendo fazer os traços aí para ontem. Os critérios. Então, eles tinham que estar pelo menos há 6 meses, né, para ser considerado crônico. Tinham que ter um lado paralisado, né? Então, eles adotaram tanto no Bronstal 1 e 2, quanto no Fugmeyer, abaixo de 19. Ausência de mudanças, né, no desempenho dessas escalas nos últimos 2 meses. Então, tinha que estar assim, sem evolução, né? Basicamente, tinha que estar ruim e tinha que não estar progredindo. Que eles conseguissem ficar sentados por 60 minutos, porque eles iam precisar disso para intervenção e ter uma compreensão cognitiva boa, né? Então, eles aplicaram o Mini-Mental para avaliar a função cognitiva. E, basicamente, os fatores de exclusão estão relacionados a fatores que impedem a estimulação transcraniana, marca-passo, objeto metálico, essas coisas. Ou não ter a capacidade visual ou cognitiva suficiente. Eles fizeram o cálculo amostral lá no G-Power. Hoje não vamos ver aqui, mas vocês já sabem lá como é que funciona. A amostra
para ter um poder de 0,85, com tamanho de efeito, né, effect size de 0,25, com alfa de 0,05, era mínimo necessário de 26. Eles recrutaram 32, imaginando que poderia ter até 20% de perca amostral. E no final eles perderam 3 só, então fechou com 29. Aí agora é o X da questão aqui, que essa é a parte mais importante, né? Então eles fizeram lá o sistema interativo de realidade virtual, né? Que proporcionava tanto um estímulo audiovisual, né? Áudio, visual e tátil, né? Completo, tudo aquilo que a gente tem, né? Não tem propriocepção. Né? Então, três formas de estímulo, né? E, na verdade, o tátil era dependendo da... Bom, vamos avançar. Enquanto isso, eles aplicavam a estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, a tarefa básica... Bom, vamos avançar aqui, senão... vamos na imagem aqui, então. Vocês veem a imagenzinha aqui. E nessa aqui, ó. Então, basicamente, o indivíduo ficava sentado assim por 60 minutos. Ele ficava com o capacete lá da estimulação transcraniana, né? Ele tinha uma pulseira que captava sinal de eletromiografia aqui no antebraço, né? Perto ali do cotovelo. Ele tinha um sensor tátil, né? Que vibrava na mão, né? Tudo isso ligado num software que tinha esse joguinho aqui, né? Que esse joguinho aqui, basicamente, o que era? Era um joguinho que o indivíduo precisava coletar maçã, né? Então, como é que funcionava? Funcionava da seguinte forma: o indivíduo, como é que ele movimentava a mão? Ele movimentava a mão com intenção. Então, assim, a mão mexe, também parece que não mexe, mas assim, ele tinha que fazer a força, a contração. Por quê? Porque a partir dessa contração que ele fazia para tentar movimentar o braço, formava onda eletromiográfica, que era captado pela pulseira, certo? Então a pulseira captou, por quê? Porque teve contração do braço. Então, se teve uma contração suficiente, teve sinal eletromiográfico, que a pulseira capta. Beleza. A partir do momento que teve um sinal forte o suficiente, que eles deixaram como 80% do máximo, né? Então ele fez uma contração de no mínimo 80% do máximo da contração dele, a mão movimentava no jogo, certo? E a mão ia em qual direção? A mão ia na direção que o olho dele estava olhando. Então, o sujeito ele tinha que ficar olhando fixo para a maçã e fazer força com a mão. Essa era a tarefa do paciente. E o que o jogo fazia? O jogo fazia o seguinte: o jogo levava a mão aqui no jogo para onde estava o ponto de visão dele. Então, se ele estava olhando aqui, se ele estava olhando aqui onde está a setinha, a mão ia lá. Se ele está olhando lá na maçã, a mão ia na maçã. Se ele fez força suficiente, contração suficiente, o braço ia até lá, até a maçã, e coletava a maçã. Né? E aí, tanto no sucesso quanto na falha, tinha um estímulo sonoro, né? Uma música de vitória, uma música de derrota, né? Naruto triste, e uma música We Are the Champions, né? E a vibraçãozinha na vitória, né? O estímulo tátil. Beleza? Então era basicamente isso. Então eles falam aqui, né, que eles utilizaram equipamentos de baixo custo, né? Então todos aqui, ó, a pulseira, né? Eles falam aqui, ó, foi estimado usando uma pulseira de baixo custo. Não, esse aqui não é. Esse aqui é para olhar lá, né? Daí a pulseira ali também de baixo custo. Então, tudo de baixo custo que eles falam, né? Daí no final a gente vai comentar sobre essa questão do baixo custo, né? Então,
basicamente essa, né? Então, ó, esse aparelho do olho para identificar, né? O software entender para onde que ele está olhando, né? Então, teria que ter no computador e teria que ter também ali na pulseira a eletromiografia, né? Beleza. Então, todo mundo entendeu, né, a ideia do joguinho ali. Daí eles faziam tudo isso enquanto que ficava com a estimulação transcraniana. E aí eram dois grupos. O grupo que fazia isso, né, esse tipo de terapia, e outro que fazia a terapia convencional. E aí era um total de 25 sessões, daí já é um troço interessante aqui pra gente, por quê? Porque eram 25 sessões. Fazia 3 vezes por semana ou 5 vezes na semana? Tanto faz. O importante era fechar 25. Né? Porque às vezes a gente tem essa limitação, né, e tal. A gente fica muito preso, às vezes, a isso. Eles deixaram livre. A pessoa fazia de 3 a 5. Não tinha uma limitação nesse sentido. Né? E basicamente era o quê? Eram 6 de 8, né? 6 séries de 8 minutos de terapia com 2 minutos de descanso. Né? O indivíduo que fazia esse terapia com realidade virtual, estimulação transcraniana, fazia metade do tempo, né, 24 minutos, né? Então fazia 4 de 6 minutos desse tipo de terapia e 4 de 6 minutos. Não, era 4, né? 3, né? 3 de 6 minutos. 3 de 8 minutos e desse, fechando 24 minutos, e 3 de 8 minutos da convencional. E fazia também convencional, né? Igual eu falei para o João. Então, o profissional ali ainda trabalhava também, não ficava só vendo a pessoa, mas trabalhava menos, né? Enquanto que da terapia convencional, o cara fazia os 48 minutos. 6 séries de 8 minutos de terapia, né? Que vai envolver lá aquelas terapias, alongamentos, coisas assim, para a gente estar acostumado no AVC. Então, era 28 minutos de terapia que o sujeito era exposto, então 25 sessões de 48 minutos de terapia. Só que o grupo intervenção faziam desses 48 minutos, 24 minutos com o treininho lá da coleta de maçã. Certo? A estimulação transcraniana. A corrente anódica ficava ipsilateral, na região M1, né? Daí vai ser C3 ou C4, dependendo, né, do lado da hemiparesia. E o cátodo ficava supraorbital, né, que já é também o comum, né, daí no lado contralesional, né, contrário, né, da lesão. E a estimulação transcraniana ficava ligada o tempo inteiro durante a sessão. Né. Aí, o que eles faziam de avaliação? Eles faziam como dado primário do estudo. Foi a avaliação no Fugmeyer, né, da escala do membro superior de Fugmeyer. Então, essa é a escalinha aqui, a escala do membro superior, é bem compridinha. Mas envolve diversos movimentos, né? Seja da mão, do ombro, movimento de coordenação, mobilidade, enfim. Beleza? Só a parte, né, de membro superior, né? E também eles avaliaram a escala de sensorial de Nottingham, que é essa aqui, talvez até vocês conheçam, aquela, passa lá o pincel, o cara identifica ou não, cutuca, identifica ou não, passa a moeda, essas coisas, né? Acho que talvez no ambulatório da Lígia ela tenha falado alguma coisa, talvez, não sei. E daí, e a escala motora do Wolff também foi utilizado como dado mais secundário. Também algumas tarefas de membro superior que o indivíduo consegue ou não fazer, né? Então, você consegue virar a mão, consegue estender o cotovelo, não consegue, e daí tem como você ranquear, né? A partir dessas possibilidades de score. Para cada uma daquelas tarefas ali, né?
Daí, a análise estatística, eles fizeram, né, um Shapiro-Wilk para ver a normalidade dos dados, fizeram um teste de Levene para homogeneidade, compararam os dados clínicos e demográficos, né, com teste T, com teste do Q quadrado, quando era necessário, e para avaliar a intervenção propriamente dita, fizeram uma nova, né? Eles também deram o effect size já para facilitar, até para a gente ver a potência, né, da intervenção. Bom, então eles fizeram 29 sujeitos, né? Acabou ficando 15 no controle e 14 no experimental, né? Então quer dizer que 2 do experimental saiu fora e 1 do grupo controle, né? Porque eram 16 em cada. No total ficou 22 homens e 7 mulheres, com 9 meses de início de AVC. 8 sujeitos eram AVC hemorrágico, 21 sujeitos AVC isquêmico, né? Então tinha das duas categorias. Agora vamos aqui para a tabela para falar do. Mais algum aqui que eu não lembro. Não, acho que era só isso. Então, aqui nas tabelas, o que a gente pode observar? Que na escala de Fugmeyer, realizar, né, a estimulação transcraniana com a realidade virtual foi melhor do que realizar o convencional. No Wolf, a performance, tanto de tempo quanto os testes de habilidade, foram melhores também. Realizar a estimulação transcraniana com realidade virtual. Na escala sensorial, de Nottingham teve também um benefício, só que apenas no tempo, né? Então, a intervenção com a realidade virtual e com a estimulação transcraniana não foi superior, né? Então, de uma forma sensorial, né, não teve benefício, né? Apenas do ponto de vista motor, que a estimulação transcraniana com a realidade virtual foi melhor, apenas do ponto de vista motor. Sensorial, não. Né? Sensorial teve o mesmo grau de efeito. Embora ao longo do tempo tenha melhorado, né? Bom, então na discussão, né, os resultados demonstraram, né, que essa participação dos indivíduos em uma tarefa, né, onde eles tinham que fazer a força, né, então era uma tarefa motora, né, por mais que não envolvesse o movimento, ainda era uma tarefa motora, né, junto com a estimulação transcraniana, né, acabou tendo um benefício na função motora superior à terapia convencional, né, embora ambas tiveram efeito na parte de vista sensorial semelhante. Aí ele vai comentar, né, que esse benefício motor, né, ele é visto geralmente no ponto de vista do AVC agudo e principalmente do AVC de intensidade leve a moderada, né? O AVC não muito grave não é muito comum isso. E que essa melhora possa ter sido relacionado também, ou melhor, que essa melhora ela é observada na literatura, né? Principalmente os resultados do teste de Wolf. No entanto, esse estudo aqui, mesmo sendo um estudo crônico, ele teve resultados maiores do que os observados geralmente na literatura com a terapia convencional, né? Então, os efeitos da literatura acabam sendo menores, né? Quando avalia o AVC na fase aguda para esse teste de Wolf, quando comparado ao resultado desse estudo na fase crônica, né? Usando a realidade virtual e estimulação transcraniana. Embora o effect size não tenha ficado muito grande, então esses dados têm que ser avaliados com uma cautela. Outro ponto que ele vai comentar e que é interessante, e no nosso caso aqui de reabilitação é bastante importante, né? Que às vezes a gente fica muito preso à questão de significância, de P e não sei o quê, mas o paciente P ou P, V, C é tudo a mesma coisa, para ele é letra só, né? O paciente ele quer melhora clínica, ele quer chegar em casa e perceber que melhorou,
né? Ele quer voltar ali 3 meses e olhar para trás e ver que ele está diferente, né? E os resultados observados nesse estudo mostraram, né, que houve, né, uma melhora clínica, né? Então superou, né, a mínima diferença clínica para todas as variáveis, né? E esse uso da estimulação transcraniana com realidade virtual, provavelmente benefícios estão relacionados à facilitação da estabilidade do córtex espinal. Vamos ver o que mais. Ainda assim, eles se portaram. Teve 4 sujeitos que não melhoraram, né? Teve 4 sujeitos que não melhoraram, que fizeram essa realidade virtual, no 14, né? 4 não melhoraram. Em 10 melhoraram, 4 não melhoraram. Isso não pode ser explicado nem por questão demográfica, nem por nenhuma variável clínica, tipo de AVC, nem nada, que provavelmente está relacionado à integridade do trato córtico-espinal, né? E que isso pode estar explicando por que esses indivíduos não melhoraram quando comparado aos outros, né? Eles mostram que alguns estudos já fazem essa correlação dessa razão do número de fibras, né, com a função motora, né, mostrando que acaba sendo um indicador, assim como também esses indivíduos que têm a integridade do trato córtico-espinal, né, ou melhor, que a integridade do trato córtico-espinal é um preditor, né, importante da recuperação do membro superior. Então, provavelmente está relacionado ali, né, tem alguma influência, pelo menos, né, a essa integridade do trato córtico-espinal. Daí vai comentar sobre a melhora que não foi observada na questão sensorial, né? E que isso pode estar relacionado também com o outro grupo ter realizado a terapia convencional, né? Que não é que eles não melhoraram nada, né? Melhorou, mas foi semelhante, né? As 2 terapias, né? Melhorou apenas no tempo, né? Se você comparar pré e pós, né? Mas comparar os grupos não tem diferença. E provavelmente isso está relacionado à parte sensorial, né? Como um indivíduo convencional faz bastante coisa passiva, essa parte sensorial provavelmente possa ter tido algum benefício justamente por isso, né? E aí ele vai estar finalizando aqui falando, né, sobre a relevância clínica desse estudo, né? Então, assim, ele aponta vários pontos aqui e são realmente interessantes porque todos os pacientes eram crônicos, né? Então, é o primeiro ponto que ele destaca para a relevância clínica, né? Ele também destaca que eram participantes que realmente estavam graves, né? Pacientes sequelados, né? Bastante dificuldade ali de movimentação no membro superior. Que esses dados, né, que ultrapassaram, né, até a expectativa, de certa forma, né, utilizando a estimulação transcraniana e realidade virtual, não apenas ela é interessante, né, mas seria fundamental você incluir essas terapias, né? Então ele coloca como esse terceiro ponto, né, mostrando que o efeito foi tão bom que não é algo assim que você possa, não, inclui aí se der, mas seria algo assim que você deveria estar incluindo, né, no cenário clínico de reabilitação do sujeito, né? Então seria um resultado tão bom que não tem porquê, não tem como um lugar que tem reabilitação não ter isso, né? De um outro ponto, um quarto ponto, ele fala que esses resultados, que existem alguns resultados deles mesmo, provavelmente preliminares, que mostram que um mês após a intervenção tem a manutenção do ganho, né? Então, quer dizer, cessou a intervenção, um mês depois o cara manteve aquele ganho, né? E, finalmente, uma coisa que eles acabam comentando, que seria essa mudança de paradigma no sentido de que talvez não haja um platô para reabilitação e que aquilo que a gente entende, bom, aqui o cara não vai ganhar mais nada, não, talvez ele possa continuar ganhando, só que com uma outra abordagem, né? Porque geralmente a gente depois dos 3 meses, muito difícil, né? Só se for muito intenso, não sei o quê. Intenso, não é nem intenso, é muito volume, assim.
no sentido nem de... Como é que fala? Frequente? Muito volumoso, assim, muito frequente, né? Teria que fazer muitas vezes, muitas sessões, todo dia e tal, né? Nesses sujeitos mais crônicos, né? E aí esse estudo já mostra que talvez não haja, né, esse platô na reabilitação e que com o método certo ainda assim possa continuar ganhando depois um prazo maior. E que isso tudo suporta o uso, né, dessas técnicas, né, da realidade virtual e da estimulação transcraniana por corrente contínua, né, para auxiliar, né, esses indivíduos com AVC crônico, principalmente relacionado à função do membro, função motor do membro superior. Certo? Então, deixa eu fechar aqui.